Leamos. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei entre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Nós estamos numa sequência de estudos neste capítulo, e ainda restarão algumas quartas-feiras, com certeza, para a gente chegar ao final deste capítulo. Só lembrando aqui, nós falamos aí do capítulo 36, de 1 a 15, nós falamos sobre o tema Ainda a Esperança, numa profecia dirigida aos montes de Israel, aos vales, ao deserto, à cidade deserta, sobre o repovoamento do povo de Israel. Aquela terra estaria recebendo de volta o povo de Israel. Dos versículos 16 a 20, nós falamos sobre as razões por que Deus disciplinou o seu povo entregando a Babilônia. Depois, dos versículos 23 a 23, nós falamos das razões por que Deus restaurou o seu povo desse cativeiro. Hoje falaremos a ação soberana de Deus na salvação do seu povo. Então, hoje destacaremos a ação soberana de Deus. E esse tema, ele será usado também para mais algumas pregações das quartas-feiras, porque nós exploraremos bastante, com bastante calma, com muita tranquilidade aqui os detalhes, a riqueza desse texto, e não terei como esgotar até o versículo 28, nesse tema, como esgotar tudo aquilo que o texto nos oferece. Então eu queria que você passeasse comigo pela Bíblia, enriquecendo-se com a palavra de Deus, vendo a soberania de Deus na salvação do seu povo. Sempre na história aconteceram alguns problemas, alguns distúrbios com respeito à salvação. Algumas pessoas desinformadas, bastante ignorantes no contexto de conhecimento religioso, apelam para a capacidade humana de obter por si só a salvação. Já tem aquele grupo que diz que há uma cooperação, em que Deus ministra a sua graça, Ele oferece a sua graça, mas o ser humano precisa ir buscar esta graça, agarrar esta graça. Então a salvação, ela depende de ambos, tanto da ação de Deus em ministrar a graça, mas também do homem em escolher pegar para si esta graça. Mas a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para a salvação como unilateral, algo vindo de Deus. E a resposta que o homem tem não é uma resposta que é dada a não ser que o Espírito Santo lhe induza, lhe habilite, lhe acrescente esta natureza de vida para que ele possa responder. Então, sendo verdadeira esta última sentença, esta última afirmação, não significa que o homem não responda, mas o homem responde porque o Espírito Santo lhe faz responder. O Espírito Santo lhe dá uma nova vida, uma vida restaurada, e agora então ele entende, os olhos são abertos, ele entende a graça de Deus que lhe é não só oferecida, mas que é através do Espírito Santo aplicada ao seu coração. Vamos então à exposição desse texto para a gente destacar do versículo 28 algumas lições para a nossa vida. Eu quero que você esteja muito ligado no texto. Por favor,
Volte-se para o texto, porque se você não voltar para o texto, você perde a riqueza que é isso. E esta palavra ela é muito rica para o nosso coração. Então nós temos uma afirmação que Deus é o agente ativo na salvação do homem. O versículo 24 que nós lemos diz assim: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. A expressão aqui não é nada menos do que tomar-vos-ei. E vamos voltar a isso daqui a pouco. Mas eu quero destacar aqui a revelação dessa ação como agente ativo, soberano e unilateral de tomar a decisão para a salvação do seu povo, está no fato da sentença ser pronunciada na primeira pessoa, no pronome pessoal, na primeira pessoa do singular, do eu. Se você olhar aqui o texto no versículo, alguns versículos, você encontrará, e eu vou colocar, então vou acrescentar o eu aqui, ele não está no texto, mas ele está embutido aqui. Presta atenção, eu, versículo 24, eu tomar-vos-ei. É Deus falando, não é o povo, não é um outro, e não é Deus dizendo, eu tomar-vos-ei. Ainda no versículo 24, eu vos congregarei. Versículo 25, eu aspergirei água pura sobre vós. Versículo 26, eu dar-vos-ei um novo coração. Versículo 27, eu porei dentro de vós o meu espírito. Versículo 29, eu livrar-vos-ei. Ainda no versículo 29, eu farei vir o trigo. Aí, agora no versículo 30, eu multiplicarei o fruto das árvores. Se você observar aqui, tudo é Deus realizando. Toda a obra de restauração de Israel eu estou fazendo, eu estou ministrando, eu estou realizando. Não tem aqui eu estou fazendo se você deixar, ou nós estamos fazendo, ou eu estou oferecendo uma restauração. Mas ele está dizendo, eu estou restaurando, eu estou tomando, eu estou buscando. E é muito importante observar isso, porque o enunciado da frase, como falamos no início, tomar-vos-ei, não significa pedir licença. Você poderia me devolver o povo que eu lhe entreguei anteriormente? Babilônia, por favor, por gentileza, eu queria buscar o meu povo de volta. Não, mas a expressão inicial é tomar-vos-ei. É uma ação imposta. É uma ação soberana, autoritária, é uma ação que chega e, independentemente da resistência daquele que está escravizando, ele não poderá suster, prender, manter aquele que está escravizado, uma vez que o Senhor Deus toma a iniciativa de buscar aquele povo, de trazer aquele povo. Vamos agora então para alguns textos que você será enriquecido com a palavra do Senhor. Jeremias 29, 10. Por favor, abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 29, versículo 10, e você encontra a seguinte palavra: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Aqui você já tem uma profecia falando que tudo está nas mãos do Senhor. E ele diz, tem um tempo determinado para fazer, 70 anos, nem antes, nem depois. Tomar-vos-ei, ou seja, assim que cumprir os 70 anos, não menos e não mais que isto. Jeremias 29, 10, a profecia da libertação do povo de Israel que tinha sido levado cativo para a Babilônia por meio de Nabucodonosor. Agora você tem, por favor, Isaías capítulo 44,
Isaías 44, e aí você tem, junto com o 44, 28, que é o último versículo, você tem os 4 primeiros versículos do 45. Eu quero que você preste muita atenção, ligando então Jeremias 29, 10 com este texto. Olha o que diz então 44, 28 de Isaías: que digo de Ciro: ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. É Deus falando. Ciro é meu pastor e ele cumprirá tudo o que me apraz. Só lembrando que em Jeremias também ele fala da sua vontade, a sua boa vontade. Quando cumprir, ele executará a sua boa vontade. Então, Ciro é um pastor que faz tudo o que apraz ao Senhor, que digo também de Jerusalém será edificada e do templo será fundado. Capítulo 45 do mesmo Isaías, 1 a 4. Esteja atento a este versículo sobre o Ciro. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Como assim? Porque Ciro não era do povo de Israel, era um rei pagão, mas Deus usou este homem para que o povo de Israel fosse liberto do cativeiro e voltasse para Jerusalém, fosse restituído à terra de Israel. E ele vai dizer aqui que estaria conduzindo Ciro, dando-lhe vitórias, ainda que Ciro não soubesse, não o conhecesse, mas ele deixa claro, é por amor de Jacó e por amor de Israel. Tem alguma coisa aqui relacionada ao pacto? Claro! É a promessa de Deus. Nada neste mundo foge ao controle soberano de Deus, nem para a nação de Israel, nem para o Israel espiritual. Agora vamos para o nosso último texto dessa afirmação, que está em Esdras, capítulo 1, versículos 1 até o versículo 4. Lembrando que no versículos 2 e 3, ele repetirá o último versículo do 2 Crônicas 36, que é o versículo 23, que está aí precedendo o texto de Esdras. Diz assim o texto: no primeiro ano de Ciro, preste atenção, primeiro você tem Jeremias dizendo assim: depois de 70 anos eu vou libertar esse povo, segundo a minha boa vontade, e restaurar Jerusalém. Aí você tem agora Isaías dizendo que Deus estava chamando e conduzindo Ciro. Agora você tem o livro de Esdras dizendo que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, capítulo então 29, versículo 10, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu coração, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém.
todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Espera aí, mas quem deveria estar fazendo isso não seria um líder de Israel? Bom, deveria ser. Só que Deus usou um rei persa que aniquilou Nabucodonosor, aniquilou Babilônia, e que agora tem autoridade e chama o povo e diz: voltem, porque Deus me deu ordem para que vocês voltem e construam de novo a casa do Senhor. E tudo isto é segundo a vontade do Senhor, é segundo a vontade de Deus. Voltando aqui em Jeremias, só para confirmar com você, capítulo 29, versículo 10, olha só o que ele diz. No final ele vai dizer assim: e cumprirei para convosco a minha boa palavra. E quando você vai para Isaías 45, você encontra também ele afirmando que é segundo a sua boa vontade, segundo o seu bem-querer, que ele conduz o povo de volta ao seu lugar. É Deus agindo soberanamente, é Deus agindo independentemente do inimigo, independentemente do seu próprio povo, porque ele, com a sua graça e misericórdia, move o coração do seu povo também para a obediência. Então, quem executa tudo é o Senhor. Está mostrado na primeira pessoa do singular, no pronome pessoal: eu faço. Ele faz segundo a vontade dele, e ele usa quem ele quer para fazer cumprir no tempo dele. 70 anos, antes não. 70 anos, depois não. Naquele mesmo tempo. Só que você tem aqui uma outra verdade junto com essa, agrupada a essa, que nos enche o coração de alegria. É que há uma garantia nesta promessa incondicional, há uma certeza, uma convicção de que acontecerá. Ele diz assim: vos congregarei, vos trarei, sereis purificados. Não é assim: se vocês quiserem, vos trarei. Mas aqui é uma promessa de que vos trarei, vos congregarei e sereis purificados. É uma ação soberana e concreta de Deus, que dá ao povo que ouviu esta profecia a certeza, a convicção de que acontecerá. A esperança aqui não é uma esperança com possibilidades. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós temos possibilidades junto com a nossa esperança. Nós temos esperança de dormir bem essa noite, mas não sabemos se dormiremos bem e nem se dormiremos. E nem se estaremos vivos para dormir. Nós temos esperança de acordar amanhã e tomar o nosso café da manhã, mas não temos certeza. Esperança temos, mas certeza não temos. Mas a certeza referente à vida de Deus, com Deus, não é algo com possibilidade, é convicção. Deus disse: eu vou trazer o povo de volta, então o povo será trazido de volta. Eu vou fazer a terra produzir muito com o povo aqui, então a terra produzirá muito com o povo ali. Eu vou levantar Ciro, então Ciro será levantado. Esta é a beleza daquilo que nos é apresentado aqui, dentro da restauração do povo de Israel. Não existe nenhuma ponta de unha de uma ação meritória do povo de Israel que o condiciona a voltar à terra prometida, mas a ação soberana de Deus. Esse texto de Ezequiel, embora esteja falando
do povo de Israel e da restauração do povo de Israel, ele é, sem sombra de dúvida, um dos maiores textos relacionados à salvação da Igreja de Deus. Ele é um dos maiores textos relacionados à ação graciosa e soberana de Deus sobre a salvação do Israel espiritual. A maneira como é apresentada ali é como se ali fosse o início do cumprimento, uma parte menor no cumprimento, para apontar então para a consumação desta promessa. E esta promessa se cumpre em nós, e ela será então o seu desfecho final no dia do nosso encontro com o Senhor Jesus. Nós somos trazidos para o meio do Senhor. Olha só a semelhança da restauração profetizada aqui em Ezequiel com a nossa salvação. Assim como o Israel, Deus assume a nossa salvação. Vamos então para alguns textos. João 3,16, você já sabe de cor. Então vamos falar comigo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem amou o mundo? Deus. Quem deu seu Filho? Deus. Quem tomou a iniciativa? Deus. Sempre Deus. Sempre Deus. Eu gosto muito de ligar esse João 3,16 com Gênesis 3, o finalzinho do texto, quando diz lá que o homem, Adão e Eva, foram expulsos do jardim, e Deus colocou ali querubins para guardar a entrada da árvore, de maneira que o homem não pudesse voltar, e o homem não pode voltar mesmo. Mas quando o homem é seguro pela mão de Jesus, Jesus tem acesso livre. Então em Jesus e com Jesus eu posso retornar ao jardim do Éden. E agora então, pela fé e na consumação com a presença do Senhor. Mas olha só o que ele diz em João capítulo 6, versículos 35 a 37. João capítulo 6, 35 a 37. Jesus está discutindo aqui com aqueles homens que amavam a lei, entre aspas, né? Os fariseus e companhia. Então ele começa a falar sobre o pão da vida, e eles não entendem muito bem. Aí ele diz assim, declarou-lhes, versículo 35, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Duas coisas importantes, muito parecidas com o povo de Israel. Veja bem, como você tem João 3,16, Deus tomando a iniciativa para nos salvar, você tem Deus tomando a iniciativa para salvar e restaurar o povo de Israel da Babilônia. Agora, você tem também, assim como lá dentro de um contexto soberano, Deus que exerce a ação de preparação, não só do povo, mas de um libertador. Aqui você tem também Deus agindo e nos dando a Jesus. Nos dando a Jesus. E não é uma questão simplesmente humana, porque no versículo 35, ele diz assim, vós declarou-lhes, pois eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, nunca mais terá fome, nem terá sede. Olha só o 36, porque eu vos disse, porém eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não credes. Espera aí, eles estão em Jesus, eles estão próximos de Jesus, eles estão caminhando com Jesus, eles estão ouvindo Jesus, mas eles não creram em Jesus. Por que eles não creram em Jesus? E aí Jesus responde, todo aquele que o Pai me dá, este vem a mim, então, para crer. Olha só o que ele diz no 44 do mesmo versículo, ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não me for dado. Olha a semelhança com o que o profeta
Ezequiel disse a respeito da restauração do povo. É Deus agindo. Na nossa salvação também. É Deus agindo em nosso favor. É Ele que nos condiciona. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ele disse: quem vem a mim nunca mais terá fome nem sede. Vocês estão aqui, mas vocês não creram em mim. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Ninguém pode vir a mim se pelo Pai não me for dado. Irmãos, isso é enriquecedor, isto deveria transbordar o nosso coração de alegria, deveria transbordar o nosso coração de júbilo, deveria trazer o nosso coração a um estado de um contentamento profundo do Senhor, tão profundo do Senhor, que tudo aquilo que é bom na face da terra, que pode ser usado, torne-se tão secundário diante de uma grandeza de estar na presença do Senhor, reconciliado com o Senhor. Se você que está me ouvindo, está na presença do Senhor hoje, isso é algo maravilhoso, que Deus olhou para você e deu você a Jesus, para que você, indo a Jesus, receba a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, que coisa deliciosa. Deus amou ao mundo, Deus quem nos dá a Jesus, é Ele quem atua na nossa vida. Olha, qual a outra semelhança? É que Ele fez isso e faz isso segundo a sua vontade. Lembra lá, segundo a minha boa palavra, segundo a minha vontade, meu bem-querer. Agora, segundo a sua própria vontade, Ele nos dá. Olha só o que diz Salmo 115, 3. Vamos lá, por favor. Salmo 115, versículo 3. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Tudo faz como lhe agrada. Efésios 1:11, olha só, depois dele descrever aqui a eleição, a predestinação, a questão da glória da sua graça, depois de fazer convergir em Jesus todas as coisas, o versículo 11 ele diz: nele digo, o qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não é uma negociação. Você não olhou para Deus, eu não olhei para Deus e disse: Senhor, eu não tenho força, dá para o Senhor dar uma forcinha aqui? É por isso que eu até entendo aquelas pessoas que falam assim: aí você vai agindo, quando você não puder agir mais, aí Deus entra com providência, Deus age. Não, Deus entra com providência quando Ele está lhe capacitando a fazer alguma coisa. Deus age com providência antes mesmo de fazer alguma coisa. Deus age durante a sua ação, e Deus age quando você não tem mais ação. Deus age segundo a sua vontade e sempre age poderosamente, principalmente na salvação. Ele nos dá esta grande bênção. Agora vamos para um texto talvez que coce a língua daqueles que têm uma grande revolta contra o Senhor, e eles não podem argumentar. Romanos 9, 14 a 18. Romanos 9, 14 a 18. Estamos falando sobre a ação soberana de Deus, sob a sua vontade. Ele age segundo a sua vontade, sempre foi. Olha como está escrito: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Por que Paulo antecipou uma possível dúvida dos romanos, porque ele está escrevendo a carta, e por que então ele faz essa possível dúvida de injustiça? É porque ele havia falado, nos versículos anteriores, que Deus escolheu amar a Jacó e odiar a Esaú antes mesmo que eles houvessem nascido. E ele diz: bom, para que vocês não fiquem
com dúvidas, há injustiça da parte de Deus, e ele responde: de modo nenhum. Esse de modo nenhum aqui, não é uma expressão assim, não, de modo nenhum, não é algo assim, enérgico, de jeito nenhum, é como se falasse assim: Deus me livre, é impossível, não há injustiça da parte de Deus. E aí ele continua dizendo: pois ele diz a Moisés, isso aqui, gente, isso aqui, o ser humano caído, ele é terrível, né? Aí ele fica muito irado com isso aqui e começa a se equiparar a Deus e colocar Deus como se Deus fosse injusto. Olha o que ele disse. Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Olha o versículo 16: assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Aí Paulo encerra dizendo assim: logo, diante do que eu já falei, do que Deus falou, não sou eu que estou falando, criando aqui agora, vocês que acreditam então na lei, está escrito na lei de Deus, Deus disse isso. Bom, já que Deus disse isso, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece quem lhe apraz. Então Deus age dentro do seu bem-querer, Deus age soberanamente, Deus age poderosamente, conduzindo a nossa salvação segundo o seu bem-querer e com toda a autoridade. Só que, mais uma semelhança com o povo de Israel, é que assim como ele disse: eu vos congregarei, vos trarei, vos tornarei puros, sem uma possibilidade de sim ou não, aqui também nós temos uma promessa da ação eficaz da nossa salvação. Vamos lá para Filipenses 1,6. Filipenses 1,6. Você encontra um versículo que é muito usado por muitos irmãos. Ele diz o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. É por isso que eu tenho certeza da minha salvação. Confesso para vocês, se a salvação dependesse só da minha fidelidade a Deus, eu não teria salvação. Mas a minha salvação, ela está embasada na fidelidade de Cristo, na fidelidade de Deus, que começou e continuará. Eu não registrei aqui, mas vou citar aqui. Paulo fala aos Romanos mesmo, capítulo 5, ele diz: se Deus salvou vocês quando vocês estavam mortos, eram inimigos de Deus, Ele não segurará vocês agora, uma vez que vocês agora estão salvos? Qual a razão de Deus pegar alguém que não quer Deus, mover o coração dele, salvá-lo, trazê-lo e deixar que ele por si perca a sua salvação? É isso que Paulo está dizendo. Há uma segurança. Mas eu preciso também citar o capítulo 2, o versículo 13 de Filipenses, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Então a minha vontade, a minha sede de adorar o Senhor, ela vem do Senhor. E aí eu me lembro do Salmo 84, 11, 86, 11, 84, 11. Ensina-me os teus caminhos e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Olha a beleza disso. Eu acho que é 84, sim, 84, 6, 11, perdão. E quando você depara-se com esta verdade deliciosa, a sua segurança, a sua salvação, o seu gozo
de salvação não está naquilo que você produz, mas está naquilo que o Senhor produz. 86:11. Está naquilo que o Senhor realiza. Ele começou, Ele vai terminar. Assim como Ele disse, eu vou purificar vocês. E nós vamos ver isso mais para frente, em outro sermão. Vou purificar. Eu vou separar vocês. Eu vou purificar vocês. Eu vou converter vocês. Eu vou cuidar de vocês. São promessas de Deus. Ele prometeu e Ele faz. Romanos 8, 31 a 34. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. O único que pode nos condenar é aquele que nos elegeu. O único que pode nos condenar é aquele que nos salvou. O único que pode nos condenar é aquele que morreu por nós, que ressuscitou e que intercede por nós, que é o nosso advogado. Como eu vou perder uma causa se o meu advogado será o meu juiz? Nunca perderei essa causa, porque Ele é perfeito, porque Ele é maravilhoso. O Senhor cuida do seu povo. Bom, sendo assim, irmãos, eu posso esquecer então de ser obediente a Deus, não tem problema nenhum eu me gastar vendo essa pornográfica TV, curtir a vida. Eu posso deixar de ler a Bíblia, porque a hora que Deus quiser, Ele coloca no meu coração. Não, espera aí, você está equivocado, você não entendeu. Se você está pensando assim, porque você precisa de conversão ainda. Você precisa de conversão. Porque nós somos trazidos para ser povo de Deus. O nosso coração ele é movido para ter prazer, contentamento, alegria, gozo na presença de Deus. Irmãos, aquilo que Deus oferece hoje aqui, quando você senta com um irmão, com 2, 3, 5, com mais irmãos, e abre a Bíblia, e você pode estudar a palavra de Deus juntos, você pode cantar ao Senhor, você pode juntos orar ao Senhor, num culto solene, num ajuntamento para estudo bíblico, num ajuntamento doutrinário, de culto a Deus. Isto suplanta todos os prazeres deste mundo. A praia paradisíaca, por melhor que seja, é coisa pequena diante desta comunhão que temos aqui. A aquisição de bens, por mais prazeroso que possa ser dentro de uma legalidade, torna-se pequeno diante de grandeza como essa. Você tem acesso ao céu, você tem acesso a Deus Todo-Poderoso, nós temos acesso ao Criador Supremo, é Ele que nos reuniu a Ele, assim como operou em Israel. E Ele fez isso soberanamente, e Ele fez isso por determinação própria, independentemente dos outros, nem dos nossos inimigos, nem da nossa vontade, porque a nossa vontade era sempre negar o nome de Deus, mas Ele moveu, Ele ressuscitou-nos, Ele nos deu vida, Ele colocou em nós alegria nele. Então aprenda a deleitar-se na palavra do Senhor, alegre-se na palavra do Senhor, firme-se na palavra do Senhor. Eu às vezes me encanto com os nossos salmistas, me encanto quando eles não tinham a revelação que nós temos. No entanto, eles são capazes de dizer assim: bem-aventurado, muito feliz é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. É aquele que ama a lei do Senhor. E o salmista chega a dizer assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia.
O Salmo 63, Davi está se desmanchando na presença de Deus e dizendo assim: Senhor, a minha alma tem sede de ti, como uma terra árida sem água. Eles não tinham o que nós temos hoje, mas havia um prazer, uma alegria, havia um contentamento do coração daqueles homens que, apesar das suas falibilidades, dos seus pecados cometidos, apesar das suas falhas, eles amavam a Deus e se alegravam no Senhor. Eu conclamo isto, a nos voltarmos para o Senhor. E aí, então, faça algumas aplicações, porque nós continuaremos nesse mesmo tema na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Primeiro, a salvação do povo de Deus tem um objetivo central, a glória de Deus. E isto é feito à medida que Deus nos liberta para Ele. Veja bem, meu povo, então, tem algo a ver com frutificação, com produção de frutos. 2, os frutos que nós produzimos, isso aqui é muito importante, Jesus deixou essa lição, não é o mesmo fruto que a quantidade de um é a quantidade de outro. Jesus contou a parábola de que no lugar que a semente caiu e que a terra era boa para a produção, ou seja, uma terra eleita, um coração eleito, você tem um coração que produz a 100 por 1. Você tem um outro coração que produz a 60 por 1. Você tem um outro coração que produz a 30 por 1. Nós somos diferentes. E aí, a minha pergunta é: quais frutos e quanto de frutos você tem produzido? Será que da sua vida, nos seus galhos, orelhas, nariz, boca, olhos, mãos, tem saído frutos de vida? Vamos lembrar que aquele que é do Espírito Santo produz fruto do Espírito. Amor não é o amor que Pedro disse para Jesus: eu gosto do Senhor só. Não. Amor é o fruto do Espírito. Tem o amor ágape, é o amor incondicional. Vamos lembrar que o povo foi restaurado sem nenhum mérito, e que você e eu fomos salvos sem nenhum mérito. Então, se aquele que está em mim agora habitando, ele me faz produzir fruto dele, eu preciso amar incondicionalmente as pessoas. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E eu encerro com essa pergunta: quais e quantos frutos estamos produzindo? Porque, conforme diz Paulo aos Efésios, depois de falar que a salvação é pela graça, ele diz assim no versículo 10 do capítulo 2: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós somos salvos pela graça para as boas obras, salvo pela graça para produzir fruto. João 15, todo aquele que está em mim e produz, ele é preparado, limpado para que produza mais ainda. Agora, aquele que não produz é cortado e lançado fora. A salvação, ela é de graça e ela então me faz povo de Deus. Sou propriedade do Senhor, e como propriedade do Senhor eu tenho que não só me deleitar nele, mas viver para a glória dele. Que fruto você está produzindo? E quanto de fruto você está produzindo?
Deus é o agente ativo da nossa salvação. Lembre-se disso. Alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Viva para o Senhor. Deleite-se no Senhor. Sabe, ame a palavra do Senhor. Ame a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Coloquemos-nos em pé. Antes da oração, lembrando que na quarta-feira, se Deus o permitir,